Seja muito bem-vindo a mais um Hoje e Sempre, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de grande importância para a saúde pública aqui de Mato Grosso, em especial, um reconhecimento à Lei Estadual 13.115, que torna a podologia, a área aí da podologia como uma área da saúde. Isso é muito importante e você vai entender por quê na entrevista de hoje com essa podóloga, gente, que ela é a top 10 da podologia. Eu vou parafrasear a associação que ela está criando, que é a Feras da Podologia, e ela é fera mesmo, né? Está aqui conosco a Vera Santana, podóloga, também minha amiga, né? Vulgo minha amiga. Sim. Vera, que prazer ter você aqui mais uma vez para falar da podologia, mas com um avanço, porque da outra vez que você veio aqui no nosso estúdio, você nos contou sobre essa luta de vocês enquanto podólogas para fazer com que essa lei se tornasse uma realidade aqui em Mato Grosso, que é essa lei 13.115, a lei que reconhece, né, a podologia uma área da saúde e traz aí, obviamente, uma contribuição muito grande até mesmo para o SUS lá na frente, isso, que é uma outra luta de vocês também, que na próxima vez que você vier aqui, você vai falar que vocês conseguiram. Mas, Vera, mais uma vez, obrigada pela tua presença aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, antes da gente falar dessa lei, da importância do podólogo. Porque hoje as pessoas acham que ir numa manicure, tirar uma unha encravada, tá tudo certo. Mas a realidade não é essa, né, minha amiga? Pois é, Ju. Estamos aqui, né, mais uma vez para falarmos aí da podologia. Então, a minha eterna gratidão, né, por essa oportunidade. São esses podcasts, essas entrevistas que fazem com que a população tenha esse conhecimento, né? Que a podologia, ela é da área da saúde, não da estética. Como não tinha uma lei desse reconhecimento, então muitas manicures faziam um curso de finais de semana e tinham um rótulo de podólogo e saía atendendo na área da podologia. Com essa nova lei, né, essa lei aqui no estado de Mato Grosso, esse reconhecimento, as pessoas vão estar aí pensando agora que a podologia ela é um curso, ela é uma faculdade, ela é um curso técnico e você tem que se graduar para isso. Você tem ali horas de estudo, né? São 1.800 horas para um curso técnico e 2.800 horas para a faculdade, para a graduação. Então você tem que estar apto para você atender, para você ter um conhecimento, porque a podologia ela se estuda aí, anatomia, fisiologia, ela estuda mais profundamente. E Vera, quando a gente fala de podologia e saúde, qual que é esse critério, né? Por que ela é tão importante? Eu vejo muito vocês trabalhando essa questão, por exemplo, dos diabéticos, que a questão de um podólogo hoje na vida de uma pessoa com diabetes, ela vai tirar porcentagens de chances aí da pessoa não precisar, por exemplo, amputar o pé. Sim, o diabético, nem todos os diabéticos têm um pé diabético, mas há a probabilidade de todos os diabéticos vir ter um pé diabético. E um dos fatores aí que o diabético acomete é a neuropatia, que é a falta da sensibilidade nos pés. Então essa falta de sensibilidade, ele acaba colocando aí um calçado apertado e não percebe, e machuca, ele pode bater o pé e não sente dor porque ele perdeu a sensibilidade, e o diabético, uma vez que venha a ter uma lesão, é mais difícil de cicatrizar. Então, com isso, vem a ter os pés diabéticos, que é ter as feridas, que é ter a chegar a ter uma amputação. Então, essa é a importância de termos um olhar maior para o pé diabético, né, para a pessoa diabética. E aí, vindo para o aspecto da lei, por exemplo, quando a gente está numa situação de um diabético sendo tratado aqui no estado de Mato Grosso, porque é uma lei estadual, então trazendo aqui para o nosso estado, como é que a gente pode pontuar as fases desse atendimento? Essa pessoa que ela vai ser tratada por vocês, que é como se fosse uma espécie de prevenção. Seria isso, Vera? Isso. O que acontece? Quando você previne, não vai dar aí tratamentos futuros. E não vai vir amputação, então não vai vir custo para o município. Isso. Então, de que forma fazendo isso? O diabético tendo ali uma visita, né? Está indo visitar um podólogo.
ou não num consultório particular, ou no UBS, ou num pronto atendimento. E aí, prevenindo, evita ter as lesões. De que forma? O podólogo vai orientar para ele essa neuropatia, vai orientar o calçado correto, a forma de olhar, se tem uma bolhazinha, já prestar atenção, que essa bolha pode vir ter aí uma lesão, se o calçado está apertado, se está tendo um calo, ele não está tendo essa noção desse calo, enfim. O podólogo ele vai dar essa orientação, até mesmo a hidratação. Às vezes o idoso, né, porque geralmente acomete às vezes com idosos, eles não têm essa preocupação de hidratar, de cuidar dos pés. E uma falta de hidratação traz uma fissura, essa fissura vem abrir, dar uma lesão, e quando ele percebe, já está aí num patamar já muito avançado. Aí não consegue tratar, e aí vem a amputação. Então, aí é onde gera o custo. Se você prevenir, não chega nesse custo. Essa lei já está em funcionamento? Ela já foi sancionada, já saiu no Diário Oficial, né? No dia 26 de novembro de 2025, ela já saiu no Diário Oficial. Então, o nosso governador Mauro Mendes, né? Ele que sancionou essa lei. Então, já está aí, né? Sendo executada no estado de Mato Grosso. Como é que funciona essas camadas para essa pessoa ter esse acesso? Ela é encaminhada por um posto de saúde, uma UBS? Como é que funciona, Vera, para que esse paciente tenha acesso a vocês? O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um piloto, né? Estamos nas UBS fazendo um piloto, junto com os multidisciplinar, que são as médicas responsáveis pela UBS, os enfermeiros e o ortopedista. Então, a gente faz essa orientação, essa conscientização nos bairros, né? Porque a UBS, ela atende um núcleo familiar, então tá ali trazendo essa orientação. Aí identificamos, né, aqueles pés diabéticos bem avançados e orientamos a família, orientamos os enfermeiros, né, que são os podiatras, a como está lidando com esses pés diabéticos. Então, por enquanto, ela está vindo como um piloto, né, para que a gente possa ter esse atendimento. Então, vai ser um atendimento multidisciplinar. Nós identificamos o pé diabético que precisa ser tratado, isso passa pelo médico, e o médico nos traz de volta um feedback que devemos atender, e aí a gente fazendo esse atendimento em comum. E é importante a gente destacar essa questão, você falou assim, gera a parte econômica, diminui custos, e quando a gente fala assim, a pessoa pode estar se perguntando, mas o que faz diminuir custos? Então, a ideia nesse processo seria basicamente o seguinte, a pessoa é diabética, teve problema com os pés, não cuidou, não sentiu, quando viu a situação agravou, teve que amputar. Isso. Além do gasto que o Estado vai ter, dependendo da situação, dessa cirurgia, dessa amputação, existe a questão até para o nosso governo federal, que é a lei que vocês estão tratando aí com o SUS. Porque o que? Essa pessoa ela vai precisar de uma previdência. Isso. Então ela vai gastar muito mais, correto? E até porque ela vai acabar tendo aí... psicológico também, né? Porque você perdeu um membro. E você perdeu um membro seu, então você acaba tendo um problema psicológico, e possa ser também que essa pessoa é o único provedor da casa. E aí começou também a trazer dificuldade financeira no seu lar, porque não vai conseguir mais estar trabalhando, né? Vai levar um tempo de recuperação, até porque ela pode estar usando uma prótese, mas ela vai levar um tempo de recuperação. E aí na sua casa, né? Se talvez seja o único provedor da casa, já vai levar aí um pouco mais de custo, né, para o governo. Com certeza. A gente fala assim do público do diabético, mas não necessariamente só o diabético pode ter esse problema ou procurar vocês pela UBS, por exemplo, né? Pode ter uma pessoa que tem algum comprometimento oncológico, né, que compromete muito os pés, uma pessoa com deficiências de circular, né, com comprometimento circulatórios, e também aqui no estado de Mato Grosso foi identificado, né, que tem muitas pessoas com problemas de Hanseníase. Nossa. Que são o que ele mais acomete os membros inferiores, que são os pés. Então, assim, outra patologia que se dá só aonde? No estado, né? E olha aí a deficiência também que vai trazer para o estado de Mato Grosso. E quando a gente fala disso, a gente muitas vezes é só uma unha encravada. Uma unha encravada pode levar
a uma amputação? Sim, sim, com certeza. E ainda mais se essa pessoa tiver algum comprometimento, né? Voltamos aqui, diabético, ou circulatório, ou oncológico. Se ela for, a probabilidade é maior. Maior Mas se ela não ainda. for, isso também pode acontecer Sim, caso por ela não quê? cuide. Porque possa ser que nessa unha encravada venha aí ter uma bactéria e aí pode dar uma infecção generalizada. Nossa. Então não é simplesmente só uma unha encravada, é muito além disso. Nesse contexto que falamos, não é embelezamento, nesse contexto que falamos que é o quê? Saúde e saúde pública. Porque quem mais precisa desse atendimento, muitas das vezes são pessoas com uma renda um pouco mais Baixa. desprovida, né? E aí aí tem muita gente que fala assim, mas é um valor acessível. Acessível para algumas pessoas, pode não ser acessível para outras. Né? E aí também tem esse cuidado do próprio salão. Em que salão você está fazendo, se você vai num salão. Não é o correto. Isso. Mas quando a gente trata de financeiro, a gente tem que também ter esse olhar sensível que essa pessoa não tem essa condição e muitas vezes ela vai num salão do bairro. Isso. Levar o seu material, por exemplo, já diminuiu um pouco as chances de contaminação? Sim, sempre se preocupar, né? Hoje estamos aí com não só, né, com alguns problemas de podologia, mas temos outras doenças invisíveis aí também, né? Como aí como eu falo, vírus, né? O HPV. Então, são vírus que são, às vezes, invisíveis aos olhos das pessoas. Então, a esterilização, ter o cuidado com os materiais, com a esterilização, é isso. É você prevenir também de doenças que você não vê aos olhos, como uma unha encravada que você vê. Mas, às vezes, uma infecção, uma bactéria, você não consegue ver. Então, você tendo o cuidado de ter seu próprio material é muito importante. Ô Vera, vamos falar um pouquinho sobre essas competências, né, do podólogo. A gente fala muito dessa questão da unha encravada, do calo, né, muitas vezes das bolhas. Mas o que é de fato a competência de um podólogo nesse sentido e que pode ser inclusive trabalhado dentro dessa lei 13.115? Não, o podólogo ele não trata só a unha encravada, ele trata todos os membros inferiores, né? Uma unha encravada, um calo, uma calosidade, uma fissura, correção de órteses, né? Às vezes o idoso ele tem ali muito desalinhamento das lâminas, a lâmina que eu falo são a unha, então ele tem um desalinhamento, muitas das vezes também ele tem a unha passa a ficar dispersa, né? Mais grossa, você fala? Isso, ela é mais grossa ali, então tem que ter o quê? Uma correção de órteses, muitas das vezes também a orientação do calçado, às vezes é um calçado incorreto, às vezes é uma pessoa que pratica alguma atividade física e aí usa um tênis um pouco apertado, ou aquele esportista só do final de semana que às vezes durante a semana inteira não usa um sapato fechado, chega no final de semana usa um tênis apertado, dá bolhas, então é bem além, entendeu? E falando também das doenças neuropáticas, né? E como é que foi para vocês, para os médicos, principalmente acho que os especialistas em ortopedia, receber isso, né? Foi um avanço? Existe esse trabalho multidisciplinar, esse respeito entre a medicina e a podologia? Como é que você vê isso aqui no nosso estado? No começo foi um pouco complicado, né, Júlia, que você também me acompanhou bastante. No começo foi bem difícil, mas com o passar do tempo, nós tivemos aí a oportunidade de um médico, né, até então, na época, ele era um vereador, e ele nos apoiou, que era o Dr. Luiz Fernando Amorim, que ele, na época ele era, além de médico ortopedista, ele era vereador. Então ele sentou, ouviu aí a podologia, né? Ouviu nós podólogos e falou: vou, né, ajudar vocês aí. E ele tem nos ajudado, né? Fez uma audiência pública no município, depois traçou aí, né, a lei, né, e o reconhecimento da podologia no município de Cuiabá. E aí, em contrapartida, nós entramos também com a Assembleia Legislativa, e aí quem nos apoiou foi o Botelho e também o Wilson Santos, né? E os dois deputados estaduais nos apoiou aí na lei, e aí se criou a Lei 13.115, que é o reconhecimento da podologia no estado de Mato Grosso, na área da saúde. Hoje, esse trabalho com a medicina, ele é de extrema importância, né? A gente até ia trazer, o Dr. Luiz Fernando não conseguiu, infelizmente, vir, mas assim, esse trabalho com a medicina, o que muda no atendimento enquanto podólogo, Vera, nesse sentido?
traz aí para a podologia a ênfase que realmente é da saúde, não é da estética. Traz aí que quando você for buscar um podólogo, busca um podólogo que realmente esteja ali com o seu diploma, com a sua consciência de que está trabalhando a saúde como um todo, né? Porque quando fala um pé diabético, ele não é só um pé diabético, ele é uma pessoa que ele tem aí um fígado, um rim, um pâncreas, um duodeno, ele é um todo, né? Então ele precisa ter um cuidado, porque às vezes ele está tendo esse comprometimento nos pés, mas às vezes não é só os pés. Às vezes ele está com algum comprometimento no estômago, às vezes ele está com algum comprometimento no rim, no fígado, e daí acaba também não conseguindo ter esse resultado nos pés. Então, é indicar ele para o médico, né? O podólogo ele tem essa visão de identificar, né? E encaminhar ele para o médico responsável. Agora, além de toda esse trabalho que você vem realizando junto aí aos governos do estado e federal, paralelo e junto também com isso tem a Feras da Podologia, né? Que é Isso. uma luta por uma associação para virar de repente um conselho, mas daqui a um tempo. Como é que funciona isso? Como é que vem sendo essa luta que você, enquanto profissional, vem travando, né, Vera? Conta um pouquinho aí pra gente. Estamos aí, né, desde o começo era uma comissão, hoje nós estamos aí sancionando aí a Associação Feras da Podologia. Para quê? Para trazer para o Estado essa busca do reconhecimento da podologia. É um estado que ele é um pouco afastado, então às vezes não tinha faculdades, né? Não tinha cursos técnicos, então as pessoas tinham que sair para fora para estudar ou vinham pessoas e davam cursos aqui. Então, tendo aqui uma associação, vai trazer para o Estado congressos, cursos, profissionais qualificados para dar esse curso, trazer também instituições sérias para poder dar esse curso. E se está todo mundo muito bem informado, muito bem qualificado, consegue trazer a podologia realmente num caráter saúde, que é o que ela precisa. A nível de Brasil, como é que você vê a profissão aqui no nosso estado? Essa lei foi uma conquista? Tem estados mais avançados? Tem estados que ainda estão brigando por essa lei também? Como que está esse processo? Sim, ela é mais reconhecida em Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul, né? Que é ali Santa Catarina, por ali. E Mato Grosso não tinha, né? Na verdade, muitos, né? Quando eu fui buscar o Dr. Luiz Fernando, ele ouvia falar podologia na estética. Ele nunca tinha ouvido falar podologia na área da saúde. Tanto que ele nem sabia que tinha faculdade de podologia. E aí ele começou a estudar mais sobre a podologia e começou a entender que realmente a podologia é muito mais além do que ele imaginava, só um embelezamento ou uma manicure melhorada. Ele entendeu que a podologia salva a vida. Hoje nós estamos aí, em 2022, nós estávamos aí com 60% da população diabética. Hoje, né, a última pesquisa em 2024, nós estamos com 70% da população diabética. Nossa. Então, você imagina o quanto que isso vem trazer, né, para a saúde pública, gastos, custos, né, se você conseguir prevenir isso. E quem é o profissional que previne? O podólogo. Né? Ele tem essa função. E falando você falou aí de trazer aí pra gente até um conselho. É um sonho. Sim, né? É um sonho, nós gostaríamos muito de ter esse conselho, mas a gente precisa de Brasília para isso, a gente precisa, né? Tá em Brasília lutando com isso. E aí nós temos aqui a deputada Gisela Simona, que tem nos apoiado muito, quanto deputada federal, ela estava em Brasília lutando bastante. É tanto que Mato Grosso ele veio ter aí também uma ênfase na podologia graças a ela, que ela foi uma pessoa que ela buscou muito a lei em Brasília, que é a 68.000, estava muito parada. E então nós estamos há mais de 25 anos aí lutando para que a podologia seja reconhecida a nível federal. E até hoje não foi, né, reconhecida na área da saúde e termos o nosso próprio conselho. É muito importante a gente ver toda essa luta e até para quem está nos assistindo que de repente é podóloga, não se sentir sozinha, né? Entrar em contato aí, procurar as tuas redes sociais para também se fazer presente nessa luta, porque eu vejo que isso é uma luta
de saúde pública, né? Isso. Porque a gente está falando até agora aqui na entrevista sobre pessoas que têm alguma doença, que isso vai refletir na saúde dos pés. Mas a gente não pode esquecer das pessoas que precisam manter a prevenção independente de qualquer saúde. Independente, a gente mora num estado que é muito seco. E isso muitas vezes reflete nos nossos pés. Com certeza. Né? E aí você vai numa manicure, ela quer lixar. Ela quer pegar aquela lixa que ela usa em 30 pessoas e quer lixar o seu pé, botar seu pé de molho. Que tem é completamente diferente de um trabalho realizado por vocês, de um atendimento realizado, né, por vocês. Então, eu queria que você trouxesse também a importância dessa prevenção. Você falou da hidratação dos pés antes, independente do público. Isso é importante tanto quanto você ir ao dentista. Sim, com certeza. Se você previne, quem previne não tem tratamento. Né? Não precisa ter tratamento. Então, se você tem esse cuidado, hoje, aqui em Cuiabá, eu falo assim, Mato Grosso realmente é muito quente, igual você falou. Então, só o creme não vai resolver. Então, usar um óleo especializado, um óleo de girassol, um óleo semente de uva, um óleo de coco, você fazer esse blend, misturar o óleo com o creme, vai ajudar bastante nessa hidratação, sempre noturnamente. Vai dormir à noite, passa um creme com óleo, um blend aí, que isso vai hidratar bastante. Se preocupar com um bom calçado, né? Cuiabá é muito quente, então sempre procurar estar trocando essa meia na hora do almoço, quem tiver essa oportunidade, até por causa da brumidose, né? Tem muitas pessoas que têm o famoso chulé. Então, se você tem os pés aí com uma glândula sudorípara acessível, você vai acabar tendo. Então, esses pequenos cuidados que ajudam você a não ter patologias futuras. Agora, um mito, não sei se é mito ou é verdade. Antes da gente finalizar, eu acho importante trazer. A minha mãe, ela tem muitos. Você já até cuidou dos pés da minha mãe. E ela fala assim: não posso usar meia colorida nem meia preta, tem que ser só meia branca. E eu falei assim: que viagem, mãe. E ela falou: é verdade, a minha podóloga que me disse. Isso é verdade? Sim, porque a cor ela é sintética. E a sua mãe, ela tem ali a psoríase. A psoríase, ela é o quê? Uma descamação excessiva. Se você usa uma cor sintética, você vai estimular a ter mais descamação. E quando você vem com uma meia branca, ela é o tecido cru, ela não tem sintético nenhum nela, não tem pigmento químico nela. Então, ela é natural. Então, realmente, não é um mito, é real, entendeu? Meia branca para todo mundo, então. Para prevenir para todo mundo. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Vera, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. E eu queria primeiro te agradecer, né? Falar que essa luta é muito, vamos dizer assim, bonita, né? Num contexto não só seu enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Porque, como você bem falou, a podologia vem para salvar vidas, né? De algum aspecto. Quero reforçar o convite aqui para a gente chamar o Dr. Luiz Fernando, para, eu acho que, fazer essa ligação, né? Do qual é o olhar desse médico e o que um ortopedista, ele enquanto ortopedista, pode trazer da importância disso para um tratamento no dia a dia de consultório deles. Essa luta é uma luta que ainda tem muita caminhada, mas não é impossível. Prova disso é a lei estadual. Mas eu queria que você convidasse também outras podólogas a fazer parte disso. Recentemente teve aí o primeiro congresso de vocês, que também foi uma novidade para todos da podologia, né? Aqui em Mato Grosso, foi sediado em Várzea Grande. Você estava na organização também, né? Eu quero também agradecer bastante a minha amiga Lígia, né, que é uma parceira, que é uma idealizadora também da podologia no estado de Mato Grosso. Inclusive, ela, né, é a primeira a montar o curso técnico de podologia no estado de Mato Grosso, né, em Várzea Grande. E ela está ali conosco nesse sonho, né, que também é da podologia. Quero agradecer também as minhas colegas, né, as feras da podologia, que somos da associação, e em especial, né, a Jo, que está sempre aqui comigo, sempre me acompanhando. E também vamos trazer aí, né, uma médica da família, né, que cuida disso, que é a doutora Jennifer, que ela é muito, tem um olhar muito assertivo ao cuidado também, e a indicação, né, para nós profissionais da podologia. Então, são vários médicos multidisciplinar, que é o vascular, né, que ele também é uma parte muito importante. O reumatologista, que também são uma parte de médico muito importante para estar sempre conosco, né, ali trabalhando.
Então, assim, a podologia ela é multidisciplinar em todas as áreas, mas se destaca bastante na área da ortopedia, da dermatologia, da reumatologia e o médico familiar, porque é ali na casa que identificamos o maior problema. Vera, pra gente finalizar, essa câmera é sua, olhe para ela, mande um recado aí para as pessoas, para a sociedade geral, para quem quer entrar na Feras da Podologia também, e já passa a sua rede social, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, tanto para se consultar, como também para ser integrante aí dessa luta. Sim. Quero aqui agradecer a Ju mais uma vez, né, e agradecer todas as minhas colegas, né, feras da podologia, e também convidar vocês a participar da associação que já está aí acontecendo, né, estamos aí na reta finais, e também trazer aqui o meu instituto, que é o Instituto Vera Santana, que é no Imperial, e o Instagram também da Feras da Podologia. Estamos aí aberta a todas, gente, todos. A podologia, ela é aberta a toda a população. Mesmo que você ainda não se formou ou você ainda está para se formar, quer entrar na associação, está aberta, né, Ju? Inclusive, vamos estar lutando aí para a Vargem Grande agora termos aí a audiência pública em Vargem Grande. Está aberta a toda a população que quiser conhecer um pouco mais sobre a podologia, entender o que é a podologia na saúde pública, o que é a podologia para a população, no SUS, estamos abertos aí. É isso aí, pessoal. Obrigada mais uma vez, né? Parabéns aos deputados, aí ao deputado Botelho, ao deputado Wilson Santos, que estiveram à frente, mas também a todos, né? Muito obrigada por votarem a favor, mais uma vez, da saúde pública aqui do nosso estado. Desejo sucesso nessa luta aí com o governo federal, que a deputada Gisela consiga trazer bons resultados aí para a podologia de Mato Grosso e que Mato Grosso seja um exemplo também para os outros estados, né? Sim, que com precisam certeza. aí dessa defesa com relação à podologia e para as pessoas que necessitam, Vera. E também, assim, não esquecendo aqui, né, que temos aí os municípios também, né? Com certeza. Não podemos esquecer que temos o município de Primavera, que já sancionou a podologia no reconhecimento na área da saúde, lei né? municipal. Isso, Olha, a lei municipal. Rondonópolis também, né, que já temos lá a Neide, né? E em Primaveras temos a Adriana, que é a nossa representante lá. E temos aí também, estamos buscando também fora do estado, nós estamos apoiando aí também Rondônia, né? Lá para implantar também no estado a podologia. E temos aí também Vargem Grande agora, que a gente está conseguindo, e também Nova Mutum, né? Também estamos com representante. Então, assim, expandindo a podologia. Todas as aí, regiões, do norte ao sul de Mato Grosso. Isso, Grosso. com certeza. E também com o apoio da Associação Brasileira de Podologia, né? Que é a ABP, que é de São Paulo, nosso professor Armando Bega, que é o presidente, que também está nos apoiando e não podemos esquecer jamais. É isso aí, podologia, gente, é saúde, muito além de estética. Na verdade, não dá nem para falar que é estética, né, Não, Vera? é saúde. Obrigada aí pela tua participação mais uma vez. Fica o convite aqui para você trazer o do Dr. Luiz Fernando para a gente conversar mais um pouquinho sobre podologia. Para você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Continue assistindo o Hoje Sempre e as demais programações também da Estúdio 8. Essa produtora linda que você está vendo esse cenário aqui é da Estúdio 8, a produtora oficial do site O Bom da Notícia. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.